Morre Saul e a sucessão imediata. Saul morrendo, Jonatas morre. Agora só tinha mais dois na sucessão, na ótica da monarquia, na casa de Saul: Isbosete e Mefibosete. A notícia da morte do rei e do filho, futuro sucessor, chega no palácio. Isbosete se defende e se segura, mas Mefibosete era pequeno e a ama dele era do interior. Eu não sei aqui no Piauí, mas no Maceió, Alagoas, eu tinha muitos parentes e amigas que passavam o mês na capital ou semanas. Por quê? Trabalhavam de babá, de empregada doméstica. Os ricos vinham, levavam, pagavam o salário, e no final da semana ou do mês eles vinham visitar a família. Segundo a história, a ama de Mefibosete era do interior, sofrido, chamado Lodebar. Então, quando a notícia chegou que Saul morreu e Jonatas morreu, ela, como cuidava do menino, sabia que o menino estava em ameaça. E para onde ir agora? Para onde ir? Para a terra dela, que ela conhecia, para esconder o menino. E a Bíblia diz que na pressa o menino cai e fica aleijado, coxo dos dois pés. Isbosete assume o poder. Os seus aliados o matam. E quem era a sucessão agora? Quem tinha direito a conquistar tudo da casa de Saul? Mefibosete. Mas a história tirou ele de cena. Observem que a história tira Mefibosete de cena. E a Bíblia mostra que nem Davi soube. A história trabalhou tão bonito que para até Davi, a casa de Saul acabou. A casa de Saul foi eliminada. Quando a casa de Saul é eliminada, na história, deixaram Mefibosete de fora. Aí a Bíblia diz, salvo engano, capítulo 5, versículo 10, do mesmo texto que nós lemos. O texto diz: e Davi se ia cada vez aumentando, crescendo. Enquanto Mefibosete, a casa de Saul, sai da história, Davi vai crescendo. A ponto de que se torna rei sobre todo o Israel. Imagina, se torna rei sobre todo o Israel. Capítulo 5, versículo 1. Agora não só era mais uma estrofe, era o hino inteiro. Agora ele tinha na mão o poder de dar vida e tirar vida. Ele agora vai se fortalecendo, fazendo aliança com os poderosos e reina a paz. E para que se lembra mais do perseguidor? Morreu, acabou. Infelizmente não é assim que ainda hoje acontece. A gente costuma esquecer das histórias de quem passou. Morreu, acabou. Lembrar mais para quê? Aí Davi vai conquistando, e agora, ponto principal, Jebus. Por quê? Água. Toda aquela guerra do Antigo Testamento até hoje em Jerusalém, Israel, era por causa da água. Água. Então eu vou conquistar as terras do Jebuseu, Jerusalém ou Jebus. E quando a notícia chega em Jebus, que o rei Davi, o grande rei Davi, ia entrar em Jerusalém ou Jebus, os líderes de Jebus mandam um recado para Davi: você, meu filho, não pensa que vai entrar aqui não. Até os coxos e aleijados têm força para vencer você. Aí Davi ficou tão irado, tão revoltado, que faz uma promoção.
no exército e diz: qualquer um de vocês que quiser conquistar Jebus comigo, tem que descer pelo canal. E qualquer um que acabar, tirar de cena os coxos e aleijados, cuja minha alma aborrece ou odeia, eu vou promover a capitão. E isso criou um alvoroço, que todos se motivaram. A Bíblia diz que eles entraram na cidade, conquistaram, e o impacto desta frase foi tão grande que se tornou um dito popular, uma alegoria: cegos e coxo nunca entram nessa cidade e nem na casa. Veja que isso veio de cima do rei Davi: cegos e coxo não entram nesta casa. Conquistou Jerusalém, fez a cidade de Davi, conquistou, cresceu, sentou no trono, agora está no poder máximo. Agora chegou no trono. Agora está no cargo que Deus prometeu. Para que lembrar mais do passado? Para que lembrar de quem me fez sofrer? Aí vem o capítulo 9. Capítulo 9 do mesmo livro, versículo 1. Está escrito, versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul? A história tinha tirado todos de cena, gente. Para que eu possa usar de bondade de Deus para com ele, por amor a uma aliança que eu fiz, por amor a Jonatas. Lealdade, a fidelidade e a lealdade agora. A lealdade é um sentimento interno, espontâneo. Só que a lealdade quer dizer que eu tenho o dever de proteger o meu aliado, mesmo que eu não concorde com alguma coisa que ele faça. Mas se eu prometi lealdade, você viu agora nesta guerra Israel e Hamas, o que os Estados Unidos disse que o apoio a Israel, a aliança, a lealdade era incondicional. Mesmo não concordando com as decisões de guerra, mas não podia deixar, porque a lealdade defende o aliado, mesmo que não concorde com o que ele faz. Então Davi tinha tudo para tirar a forra. Eu vou me lembrar mais, Jonatas já morreu. Aí vem a gratidão, porque a gratidão é o reconhecimento de um favor merecido por alguém, mesmo que aquele alguém não esteja perto. Aí ele lembra. A lealdade vem. A história dizia: acabou. Ele tinha tudo para que se lembrasse de Jonas, só fúnebre. Se lembrar de Saul, só prova. Mas a primeira coisa: existe alguém ainda da casa de Saul? Para que eu possa descontar nas costas dele o que o avô dele me fez, ou o pai? Não. Para que eu possa usar de bondade. Nós estamos vivendo dias, eu já disse isso, gente, e nós estamos falando entre obreiros. Eu não estou aqui com crítica destrutiva, muito pelo contrário. Que nós desistimos tão fácil um do outro. A gente prega, a gente chora, a gente congrega na mesma igreja, mas a gente abre mão tão fácil de um outro. Só precisa saber de um erro, nem vai lá, já começa a descartar, já começa a querer quebrar a credencial. E esquece da história, que há uma aliança. E a aliança de Davi com Deus era de sal.
Segundo as Crônicas, capítulo 13, versículo 5, disse a descendência de Davi posterior: não sabeis vós que Deus fez uma aliança com a casa de Davi, seus filhos, e ela foi celebrada com a aliança de sal? Relacionamento duradoura, o sal perene. Então no Antigo Testamento, sempre que você vê a aliança de sal, era aliança duradoura. Então quando Davi lembra, comove o coração, lembra da aliança, mas o que é que o coração dele odiava? Coxo e aleijado. Dá para entender? Ele proclamou, que virou jargão, virou alegoria em Israel, que coxo e aleijado o rei odiava. Está escrito. Não sabia mais da história. Aí agora, depois de muito tempo, quando tinha tudo para não lembrar mais, a mente traz à tona e ele faz essa pergunta para ele mesmo: será que ainda existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade? Isso pegou tão forte que ele publicita. Ele manda procurar se existia alguém que soubesse de qualquer uma notícia da casa de Saul, que a história tirou de cena. Aí na procura, chega alguém e diz: ei, apareceu um que trabalhou na casa de Saul. Quem é? Ziba, traga ela aqui. Quando este rapaz chamado Ziba chega, e sabia também a alegoria, o jargão, o que odiava o rei pergunta: Ziba, ainda existe alguém na casa de Saul que esteja vivo? Olha o problema. Sabe o que é que ele diz? Existe, rei, existe um. Porém, o porém é uma conjunção adversativa, não acopla, não conjuga. O que era que o rei aborrecia e odiava? Coxo e aleijado. E esse, além de ser coxo, era dos 2 pés. Existe, reis, porém é aleijado. Era para estar dizendo: rei, existe, mas não vai ter jeito mais não. Porque todos sabiam que cego e aleijado não entrava ali. Mas havia uma aliança de lealdade e fidelidade. Havia uma gratidão. Jonatas abriu mão da própria sucessão. Jonatas abriu mão da própria vida por amor a Davi. E agora, mesmo sem ele estar perto, o coração de Davi quebrou-se e disse: agora foi problema, né? Mas a aliança quebrou a alegoria. A aliança. Quantos no nosso meio estão descartados, gente, por jogo de poder e interesses? Mas diga para quem está ao seu lado: você pode estar coxo nos 2 pés, mas a aliança quebra e tira os defeitos. Prepara para voltar o teu lugar. Prepara para receber de volta tudo que é teu. Aleluia. Porque existe uma aliança. A aliança quebrou a alegoria. A aliança levou Davi a Lodebar pelos seus representantes. A aliança. Porém, Mefibosete não apresenta nada mais do que os defeitos. Ziba não apresenta nada mais do que os defeitos e a impossibilidade. Rei, tem, porém. O problema está no porém. Tem jeito, mas não serve mais. Serve sim. Por causa dessa aliança. E agora ele não vai só entrar na cidade.
Ele vai sentar na mesa. Que goste, que critique ou não, mas a ordem é da aliança e vem de cima, é o rei. Vai buscar ele, vai buscar ele, vai buscar ele, vai buscar ele. Segundo os historiadores, as mesas naqueles tempos não era como a nossa, era baixinha. E na mesa real tinha uma toalha bem grande. Ou seja, agora, querendo, concordando ou não, quando Mefibosete sentava, a toalha cobria os seus pés, consequentemente os seus defeitos. Quem olhava tinha que encarar no olho, porque a aliança elimina e esconde e aplaca os defeitos. Agora imagina, se você continuar, olha o que é que a aliança faz. Então olha para quem está ao teu lado, se for íntimo, e diga: não me deixa para trás. Mesmo que eu tenha alguns defeitos, mas existe uma aliança. Eu já disse algumas vezes, mas vem à mente. Um dia eu fiquei hospedado. Eu saindo daqui vou para a América, e eu fiquei hospedado na casa de um soldado americano. Hoje não sei, mas ele estava para adentrar no FBI, e ele guerreou no Afeganistão. E eu disse a ele: rapaz, como é que vocês têm tanta coragem? Bento, é o treinamento, é o preparo. O preparo é tão grande, Bento, que a gente, quando entra para o exército, vamos ser preparados a valorizar mais o outro do que a nós mesmos, a vida do outro mais do que a nós. Como assim? Ele disse: quando nós vamos para a guerra, a nossa função é proteger o companheiro. Enquanto eu protejo ele, ele me protege. A vida dele é mais importante do que a minha. Então, se eu perceber que vem alguma bala, algum perigo para a vida dele, quando eu não puder fazer nada, eu ponho-me na frente. Mas de repente a gente se esquece e ele é atingido. E quando ele é atingido, às vezes é tão grave que a razão diz: não serve mais. Mas a preparação, o ensino do rebanho, do exército, traduzindo, diz: ele ainda respira? Respira. Então se ele respira, vai lá, ainda serve. Põe ele no ombro e leva para a enfermaria, ainda serve. Ei, obreiro, olha para esse companheiro que está do teu lado e diga: se depender de mim, você não vai ficar para trás. Mesmo coxo, mesmo com defeito. A razão foi embora. A aliança venceu a razão, venceu a alegoria, venceu os defeitos. E Mefibosete entra na casa e tem direito de receber tudo que era de Saul, tudo que era de Jonathan, tudo que era da família, agora é seu, porque existe uma aliança, existe uma aliança, existe uma aliança. Aí a Bíblia diz que a sucessão: Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzia, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azó, Zadok, Aquim, Eliúde, Eleazar, Matã, Jacó, José. Capítulo 1 de Lucas, versículo 30. Maria, no teu ventre tu vai engravidar e terás um filho, chamará ele Jesus. Ele será grande e Deus vai dar a ele o trono do seu pai Davi. E o seu reino, ele vai reinar sobre a casa de Jacó, e o seu reino não vai ter fim. Aí Lucas 22, 20 e 22. Melhor 22, 20. Lucas 20, 22. Isso é 21. Lucas 20, 22. O que é que está escrito?
A aliança de Davi era longa, era perene, era colossal. Mas agora a gente subiu mais um pouco e muito mais. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice e deu aos seus discípulos e disse: este é o cálice no meu sangue da nova aliança, que é derramada por vós. Não é mais sal, agora é sangue. E se no sal Mefibosete não ficou para trás, agora no sangue de Jesus é que você não fica mesmo. Se você pode ter chegado aqui, podem ter dito a tua credencial vai ser rasgada, vai não, porque existe uma aliança, existe uma aliança. Pensa como estamos tratando uma outra. Saia daqui debaixo da submissão dos pastores na minha retaguarda. Faz uma reflexão. Um dia você fez uma aliança com alguém, e por mais que você chegue no topo, no poder, por mais que você tenha razão, não deixa ele para trás. Vai lá. Se não sabe onde ele está, procura saber onde ele está. Existe uma aliança. Esta aliança foi tão forte que agora Mefibosete está na mesa, pastor. Aí Deus vem e manda uma fome de 3 anos consecutivos no palácio, no reino, em todo o reino. Davi esperou o primeiro ano, não entendeu, o segundo não entendeu, o terceiro não. Aí vai orar a Deus: Senhor, o que é que está acontecendo? 3 anos de fome consecutivos. Aí Deus disse: não é por causa de você, é por causa de Saul e sua casa. Ele matou os gibeonitas, que eu fiz aliança com ele por meio de Josué. Aí Davi chama, capítulo 21 do segundo livro de Samuel, chama os gibeonitas e se quebra. Diz: o que é que vocês querem de mim e do meu reino? Para que esta fome vá embora, porque Deus disse que é por causa da casa de Saul. Ele poderia dizer: é porque eu trouxe Mefibosete. Aí o gibeonita diz: a gente não quer prata, a gente não quer ouro, a gente só quer os filhos de Saul para sufocá-los, para enforcá-los. Nos dê tantos filhos de Saul, e aí a praga vai embora, a fome desaparece. Leiam aí para mim, 2 Samuel capítulo 21, versículo 10, salvo engano. Agora ele tinha mais uma chance de abrir mão de Mefibosete. Ele atendeu os gibeonitas. Ele deu os 6 homens, salvo engano, foi 7. 7 homens. Mas o versículo 10 é 21. Não, mas eu acho que eu estou errado. É o 8. É o 7, 21, 7. O que é que diz? Vamos lá, o versículo 6 diz: de 6 filhos se nos dê 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Versículo 7. Porém, o rei poupou a Mefibosete.
por causa de uma aliança. Os sadios morreram e o coxo sobreviveu. A história tirou-lo de cena, mas a aliança colocou ele até hoje. Fique de pé por bondade. Se você tem intimidade, se estiver perto da esposa, abraça ela. Se não, abraça um companheiro e diz: eu nunca vou me esquecer, eu nunca vou deixar você para trás. Aleluia. Aleluia. Querido Deus,